Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. 1º de junho. E nessa edição do Jornal da Univates de segunda-feira, a gente fala sobre o início da pesquisa Testa Lajeado. Além disso, a gente vai falar sobre a questão do pagamento auxílio emergencial que iniciou no final de semana para um novo público. E a gente fala também sobre a questão do mapeamento do Rio Grande do Sul. Lajeado e região continuam com a bandeira laranja. Isso e muito mais a partir de agora. Você já sabe, é nosso convidado para assistir o nosso telejornal ao vivo. Ao vivo, começamos mais uma edição do nosso telejornal. Nessa segunda-feira, a gente inicia a semana repercutindo as coisas que aconteceram no final de semana, trazendo as informações do dia, os fatos atualizados para você ficar bem informado aí nesse momento de pandemia. Aliás, a gente continua repercutindo a questão do coronavírus no dia 1º de junho, dia em que diversos segmentos, setores começam a se repensar a partir dessa data, já que aqui no estado do Rio Grande do Sul, o dia 1º de junho é uma data a partir do que o governador estabeleceu junto com a sua equipe de novas frentes de trabalho, e é justamente a partir dessa perspectiva que a gente segue por aqui falando sobre a questão do coronavírus. Aliás, a gente vai iniciar essa edição já em um grande esforço da nossa equipe de telejornalismo para te mostrar. Gostaria de parabenizar também o nosso cinegrafista Elivelto Marques, hoje na direção de imagens, ele que acompanhou a equipe do Testa Lajeado, que iniciou no final de semana essa pesquisa, que é uma das grandes pesquisas que nós teremos no país em razão do Covid-19. A população está sendo testada para justamente buscar uma repercussão maior e buscar novos horizontes, novas percepções do que o coronavírus vem fazendo, essa pandemia vem causando em toda a nossa região, aqui em Lajeado especificamente. O Testa Lajeado, a gente vai começar a mostrar umas imagens agora, estão aí no ar. Essa pesquisa, ela iniciou então no sábado de manhã, e é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lajeado com a Univates. Ela tem o objetivo justamente então de identificar esses indicadores e o perfil da infecção por Covid-19 na população aqui do município. No sábado de manhã, o Elivelto Marques esteve primeiro no auditório do Tecnovatos, onde inicia então essa caminhada, essa pesquisa que vai durar um tempo, e ela inicia, como você vê aí nessa imagem muito representativa, na frente do prédio 20 da Univates, as pessoas que vão ser os voluntários, os pesquisadores, os responsáveis por essa Testa Lajeado, essa grande pesquisa, como eu falei, que está iniciando aqui no município, iniciou no sábado. Essa coleta dos dados, ela começou então pela manhã, quando cerca de 100 voluntários que estão fazendo essa coleta das informações se reuniram ali no Tecnovates. Entre esses voluntários tem estudantes do curso de medicina, enfermagem, dos cursos de farmácia e biomedicina também, assim como pesquisadores, e os agentes de saúde do município. Você vai vendo as imagens aí também já na casa das pessoas, porque justamente em duplas ou trios, esse grupo ele realiza a abordagem dos moradores sorteados para essa pesquisa. E se houver aí uma concordância, faz a coleta para o teste rápido e a pessoa responde a um questionário. De novo, a gente reforça que essas imagens foram no sábado de manhã, início dessa pesquisa. No total, serão 3.600 pessoas testadas em diversos endereços, que são sorteados e são sorteados aleatoriamente aqui na cidade. É interessante também a gente colocar para você que
desse percentual de moradores da cidade que é verificado, também é percebido a questão dos anticorpos, né, com relação ao antivírus, justamente aquelas pessoas que já tiveram então o Covid-19 e que nesse momento, em função, depois daquele período de 14 dias, elas têm então a imunidade com relação ao coronavírus. Imagem representativa essa aí, Elivelto, se tu puder pausar, por favor, voltar naquela imagem, vamos ver se tu consegue, por favor, a imagem anterior. Aí, ó, essa imagem, puder congelar para nós, por favor, essa imagem aí, então, que representa realmente esse grande esforço entre Prefeitura Municipal de Lajeado e Univates para iniciar essa grande pesquisa, onde cerca de 3.600 pessoas vão ser testadas em endereços sorteados aleatoriamente na cidade para verificar, então, o percentual de moradores aqui do município que já desenvolveram os anticorpos com relação ao coronavírus. A gente segue por aqui ao vivo. Aliás, a gente falou, né, sobre essa pesquisa do Testa Univates, e já que a gente falou justamente desse percentual de pessoas que estão sendo pesquisadas a partir então desse projeto, eu vou acionar a Bianca Malmo, ela que vai chegar nesse momento com o quadro atualizado, que vem da Secretaria Estadual de Saúde, com a confirmação das prefeituras municipais aqui do Vale do Taquari, dos dados que nós temos nesse momento, daquelas pessoas diagnosticadas com Covid-19 em todo o Vale, também aquelas que são consideradas recuperadas. Infelizmente, as mortes que nós tivemos, e tivemos um número que aumentou, infelizmente, aí no final de semana, e também todas aquelas pessoas que são suspeitas nesse momento e dando um patamar geral sobre essa situação completamente atualizado. É isso mesmo? Boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, neste final de semana, o Vale do Taquari registrou 6 novos óbitos em decorrência da Covid-19. Foram 3 vítimas em Ipaverama e outras 3 vítimas aqui em Lajeado. Em Ipaverama, as vítimas foram um homem de 87 anos e 2 mulheres de 93 e 76 anos de idade, mãe e filha. Já que em Lajeado, as vítimas foram 2 homens de 57 e 86 anos e uma mulher de 79 anos de idade. Com isso, o Vale do Taquari registra 30 óbitos em decorrência da Covid-19. No total, aqui na região, são 2.176 casos da doença. Desses, 1.859 já são considerados recuperados, resultando assim em 287 casos considerados ativos. Vamos então aos números mais detalhados da doença. Aqui em Lajeado, são 1.330 casos, 153 em Estrela, 133 em Taquari, 100 em Cruzeiro do Sul, 97 em Arroio do Meio, 80 em Teutônia, 58 em Bom Retiro do Sul, 46 em Encantado, 25 em Progresso, 20 em Santa Clara do Sul, 16 em Tabaí, 13 em Colinas, 12 em Roca Salles, 11 em Capitão, 10 em Imigrante, 9 em Paverama e Mussum, 7 em Westfália, Marques de Souza e Nova Brécia, 5 nos municípios de Poço das Antas, Fazenda Vila Nova e Arvorezinha, 4 nos municípios de Sério, Canudos do Vale e Antagorda e 3 nos municípios de Doutor Ricardo e Pouso Novo. Marcos, voltamos contigo por aí. Obrigado, Bianca. A Bianca nas reportagens no dia de hoje, junto com a Larissa Santos, que daqui a pouco também vai pintar na nossa edição do Telejornal. Aliás, então, para reforçar os números trazidos pela Bianca Malmo, nesse momento o Vale do Taquari tem 2.176 pessoas confirmadas já com o Covid-19. Dessas, 1.859 são consideradas recuperadas, passaram pelo período então de 2 semanas, dos 14 dias, e são consideradas pelas autoridades de saúde recuperadas do coronavírus. Nesse momento, o Vale como um todo tem 287 pessoas ativas com o coronavírus e, infelizmente, o número de mortes que aumentou nesse momento chega a 30. Agora sim, eu vou chamar um rápido intervalo, aliás, é o primeiro dessa noite, quando eu voltar no segundo bloco do Jornal da Univates. Bom, a gente fala de auxílio emergencial, a gente vai falar do balanço das operações de fiscalização que aconteceram no final de semana, vai falar também da criação de um departamento de inteligência e também da Guarda Municipal, fala de segurança pública. Bom, já voltamos, né, com o nosso bloco aqui do Jornal da Univates.
Aliás, nessa segunda-feira, dia 1º de junho, nós seguimos com a nossa equipe de telejornalismo ativa, levando para você informação pertinente à regionalização dos dados, né, com relação ao coronavírus e outros assuntos que nós trazemos nessa edição. Aliás, a partir dessa semana, nós também começaremos a trazer entrevistas ao vivo aqui no estúdio da TV, e a gente já reforça que essas entrevistas todas passarão, obviamente, pela questão da higienização, pela questão da etiqueta, distanciamento entre eu e o entrevistado, mas nós começaremos também a trazer entrevistados ao vivo aqui no estúdio para estar abordando alguns assuntos para você ficar bem informado na sua casa. Aliás, já que eu falei de informação, você pode buscar também essas informações através do Hospital Bruno Bor, o HBB, e eu comento a cada edição aqui do nosso telejornal que é justamente através desse portal do Hospital Bruno Bor, que tem toda uma questão de transparência, que você pode buscar informações com relação à capacidade que hoje o hospital aqui de Lajeado tem, com relação a justamente ao atendimento ao Covid-19. Aliás, o HBB ele é dividido em 3 áreas, né, em 3 alas, para tratar a questão do Covid. Hoje, a UTI Covid passou de 18 para 15 leitos, e desses 15 leitos disponíveis, 5 somente estão ocupados, sendo que 4 desses 5 são casos confirmados de coronavírus. A internação Covid, dos 20 leitos disponíveis, 6 somente estão ocupados, e desses 6, 4 são considerados confirmados já com Covid-19. E da ala observação Covid, dos 10 leitos disponíveis, 1 somente está ocupado nesse momento no HBB. Considerando todos esses setores, então, de Covid-19, o hospital tem hoje uma taxa de ocupação de 27%. E os pacientes internados no Hospital Bruno Bor são das cidades de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Nova Brécia, Arroio do Meio, Encantado e Santa Clara. Informações trazidas aqui pela nossa equipe de reportagem. A gente segue ao vivo no nosso telejornal agora para fazer um novo acionamento. É para chamar a Larissa Santos, ela que está no município de Teutônia, e vai chegar com detalhes justamente da questão do auxílio emergencial, aquele pagamento do valor de R$600 pelo governo federal, que teve um novo ciclo, né? Mais um público começa a receber esse valor, e isso iniciou a partir do final de semana, do sábado. A Larissa nos traz mais detalhes. Boa noite, Larissa. Boa noite. Segunda parcela do benefício de R$600 continua sendo pago essa semana para quem tem poupança social digital Caixa. Depósitos iniciaram no sábado e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até data da liberação, os recursos já depositados nas poupanças devem ser utilizados apenas para pagamentos de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Vamos então às datas do auxílio emergencial dessa semana. No sábado iniciou o depósito para os nascidos em janeiro, hoje é a vez dos nascidos em fevereiro, amanhã dos nascidos em março, quarta-feira dos nascidos em abril, quinta-feira dos nascidos em maio, sexta-feira dos nascidos em junho e no sábado para os nascidos em julho. Ao todo já foram 108,5 milhões de pagamentos realizados. Na próxima semana voltamos com um novo cronograma. É com você, Marcos. Tá certo, faltam 9 minutos agora para 7 horas da noite. A gente que segue ao vivo com o nosso telejornal, o Jornal da Univates, iniciando a semana levando para ti informações pertinentes, né, para que você fique bem informado na sua casa nesse momento. E eu vou agora acionar, vou passar a bola, né, da Larissa para a Bianca. Vou trazer de novo a Bianca aqui para agora ela trazer mais informações justamente do balanço daquelas operações que acontecem periodicamente no município com relação à fiscalização dos estabelecimentos comerciais aqui no município de Lajeado, o que aconteceu então no final de semana. Diga lá, por favor, Bianca. E então, Marcos, quase que diariamente a Prefeitura de Lajeado vem realizando ações de fiscalização para verificar se os decretos municipais estão sendo cumpridos. Estas ações são realizadas por fiscais das Secretarias de Segurança, Planejamento e de Saúde. E neste final de semana, então, aconteceram 3 momentos de fiscalização. 2 foram no sábado pela manhã, um com foco nos ambulantes que atuam no centro da cidade e também em outras regiões do município, e a outra com foco na orientação aos restaurantes aqui de Lajeado. Já a terceira ação, então, de fiscalização, como eu comentei, aconteceu no sábado pela noite, com foco geral na fiscalização de estabelecimentos.
Nesse momento, então, no sábado pela noite, foram fiscalizados 48 estabelecimentos e 9 vendedores ambulantes de alimentos. De todos esses, apenas um estabelecimento foi orientado a fazer adequações, ou seja, um sinal de que as pessoas estão cumprindo os decretos e aceitando essas determinações para nós passarmos o quanto antes por esse momento de pandemia. Marcos, voltamos contigo por aí. Tá certo, obrigado pelos esclarecimentos, Bianca Malman. Aliás, foi a própria Bianca que essa tarde, junto com o Elivelto, nosso cinegrafista aqui, hoje diretor de imagens também, levando esse telejornal para sua casa, que foram bater um papo, né? Foram conversar com o Vinícius Renner, ele que é coordenador do Departamento de Trânsito aqui da cidade, e ele vai trazer mais detalhes, explicar aqui para a nossa equipe, para você de casa, justamente sobre essa criação de um departamento de inteligência e também esse projeto de uma guarda municipal aqui para a cidade. Por favor, mais detalhes sobre isso, Renner. Boa noite. O Departamento de Inteligência, na verdade, né, ele vai permitir que a gente faça parte realmente do sistema de informações brasileiro, né, certo? O SISBIM, que a gente possa também receber e trocar informações de segurança pública com os órgãos policiais, que a gente possa gerar documentação e recebê-la também de forma formal, vamos assim dizer, sendo redundante, mas é o que a gente precisa hoje. E na verdade é um auxílio à segurança pública, não tem nada mais e além do que isso. Trabalhar em cima de prevenção, de crimes, do que está ocorrendo, suspeição, alguns índices que a gente possa também preventivamente trabalhar, por exemplo, assim, nós tivemos uma diminuição no número de homicídios, mas aumentou o número de furto em residências, em veículos, que a gente possa prever ações para chegar já, né, a determinado ponto, ter não só a solução, mas também trabalhar isso a nível de órgãos policiais e dentro do GGI, que é o nosso órgão interno aqui, né, que reúne todos os órgãos de segurança pública. A Guarda Municipal, ela vem o quê? Como forma complementar dos demais órgãos de segurança pública de Lajeado. Ela tem a capacidade de atuar como agente de trânsito e como agente administrativo no sentido de polícia administrativa. Ela faria, né, o que hoje os nossos fiscais fazem durante algum período, algum horário, ela teria capacidade de horário de emprego, trabalhar como polícia administrativa e realizar, né, essas ações também. E ela também poderia atuar em alguns pontos como parques, trabalhar em algum tipo de ocorrência de menor potencial ofensivo, que nós temos assim uma grande demanda hoje no município, que seria a perturbação do sossego. Ela poderia atuar nisso aí. Nós temos também outras questões específicas, como os bairros com patrulhamento de bairros, certo? Então isso é uma outra coisa que a gente vê importante, trabalhar em algumas ocorrências, como eu disse, por exemplo, furto em residências. Então nós temos muitas necessidades e atividades para essa guarda, que seria complementar, que hoje nós temos um vácuo de não atendimento pelos demais órgãos de segurança pública por não terem condições por causa de efetivo. Esses dois projetos estão na Câmara de Vereadores para apreciação, né, deles. Amanhã nós vamos ter uma outra reunião para tentar expor novamente, né, da importância desses órgãos para a segurança pública. É isso que nós queremos e que precisamos. Isso também para as pessoas entenderem que está planilhado dentro de um planejamento estratégico que ao longo desses 4 anos, né, a gente pretende encerrar cumprindo todos. E um outro fator que nos leva a ter certeza de que isso é um futuro não só próximo e necessário, nós tivemos uma grande diminuição dos índices de violência em Lajeado, certo? Então há um investimento muito forte. A gente só precisa ter mais ferramentas para realmente manter isso. Aí, Vinícius Renner, coordenador do Departamento de Trânsito aqui de Lajeado, falando sobre essa criação, né, de uma guarda municipal e também sobre esse projeto de inteligência que está sendo pensado e criado esse departamento aqui no município. Aliás, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente vai falar sobre a reabertura dos postos de saúde aqui no município, nesse dia 1º de junho. A gente fala ainda sobre a questão do mapeamento do Rio Grande do Sul e a permanência de Lajeado e região no bandeiramento laranja. E também a gente fala, entre outros assuntos, de um assunto que ele é no mínimo curioso. As pessoas querem saber e ainda não conseguiram compreender muito bem essa mensagem. Se você já foi diagnosticado com Covid-19, você pode, em um segundo momento, ser contaminado de novo. O infectologista aqui do município vai responder isso também. A gente volta daqui a pouquinho com o Jornal da Univates.
Nós já voltamos a falar ao vivo aqui na TV Univates, aliás, nessa segunda-feira, dia 1º de junho, faltam alguns minutinhos para 7 horas da noite, a gente segue com o nosso telejornal no ar, e esse que é um dos serviços aqui da nossa emissora universitária, nesse momento que nós podemos auxiliar você levando informação até a sua casa. Nós que pertencemos a uma instituição comunitária de ensino superior, a Univates, que vem desenvolvendo diversos projetos em prol da comunidade do Vale do Taquari. Nós, enquanto emissora, levamos informação para você, tá certo? A gente abre esse bloco agora para falar sobre estiagem, porque o Rio Grande do Sul sofreu com a estiagem desde o mês de dezembro até abril. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Carlos Lagman. Ele é gerente adjunto da Emater e vai falar justamente desses impactos e o que isso pode dar de perspectiva para o nosso estado a partir de grandes meses de estiagem. Boa noite, Carlos. Nós podemos estimar, aí fechando os números, com a perda de 45% na cultura da soja, impactando em 45 milhões aproximadamente na região, milho 46% de perdas, totalizando 68 milhões, e silagem 44% de perda, impactando 103 milhões. Então, isso totaliza na faixa de 216, 217 milhões em valores, essa perda que a estiagem causou aqui só na região do Vale do Taquari. Além disso também, né, tivemos perda no leite, né, em março nós estávamos com a produção 20% abaixo de março do ano passado, maio ainda estamos com 5%, tivemos em maio 5% de perda comparada com o maio do ano passado, né, embora a chuva tenha retornado, mas é um período de entre safra de forragens e a alimentação do rebanho se dá mais oriunda de produtos armazenados. E a qualidade do produto que foi armazenado em função da seca, ela deixa a desejar, levando o agricultor a encarecer o seu custo de produção, fornecendo insumos externos, através de concentrados, para complementar e balancear a dieta desses animais. Também tivemos perdas significativas com aves e suínos que deixaram de ser alojados em função da falta de água, e por essa insegurança o agricultor acabou não alojando os animais por vários lotes neste período aí, desde dezembro até agora, até abril, maio. E isso ainda, em muitos lugares, ainda não vai voltar ao normal tão logo, porque as nossas fontes de água, os cursos d'água, ainda não permitiram o retorno da oferta de água para muitas propriedades. Isso também demandou a necessidade de transporte de água pela municipalidade em vários municípios da nossa região, tanto para a criação, como também, em muitos casos, para a própria atendimento da necessidade humana. Então, foi muito drástico esse período de estiagem aqui na região. 50 municípios dos nossos 55, que fazem parte da nossa região administrativa, decretaram emergência. Desses, já 30 foram homologados pelo Estado e 24 reconhecidos pela União. Os demais ainda estão no processo de análise de documentos. A gente sabe que tem bastante decretos no Estado todo, houve essa demanda, então a Defesa Civil está trabalhando em cima da análise da documentação para homologar esses decretos de emergência. Agora, maio retornou as chuvas, né? Tivemos em média 180 milímetros na região, então isso já dá um novo ânimo para o agricultor, que pelo menos para a lavoura isso já está sendo suficiente. Então, agora é momento de plantio das culturas de outono e inverno, principalmente as forrageiras, que é costume aqui na região, o trigo, a aveia e o azevém, então é o momento adequado para fazer esse plantio. E com essa oferta de umidade, então, a gente já pode perceber, muitas lavouras já estão retornando, verdejando, né, com o desenvolvimento dessas culturas, cujas sementes já foram lançadas durante o mês de maio aí, no solo. Então, possivelmente agora no inverno, o agricultor vai conseguir recuperar seus estoques de alimentos. Tá certo, a gente agradece ao Carlos Lagman, da Emater, por essas explicações com relação à estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul. A gente segue ao vivo agora para acionar novamente, né, a Larissa. Ela que vai chegar com recados da instituição. É isso mesmo? Diga lá, Larissa. Exato, Marcos.
O Univates está com inscrições abertas para a prova de proficiência em língua inglesa. Avaliações acontecem nos dias 11, 18 e 25 de junho e em pequenos grupos. Prova é recomendada para quem precisa de liberação de pré-requisitos para matrícula, quem está na reta final do curso ou quem tem prazo para a realização da banca do TCC. A avaliação tem duração de 90 minutos e é composta por questões sobre o uso da gramática e vocabulário, além de compreensão auditiva no idioma. Inscrição deve ser feita no portal de inscrições. Lembrando que a Univates está seguindo todas as orientações de prevenção na aplicação. Por isso é necessário que os candidatos utilizem máscara e sigam os protocolos de cuidados divulgados pela instituição. Voltamos ao estúdio. Tá certo, aliás, mandar um abraço para aqueles que nos assistem via transmissão no Facebook, né? facebook.com/tvunivates, a todos aqueles que interagem conosco, uma boa noite para todo mundo. Aliás, você já sabe, né? Você pode assistir a nossa programação pelo Facebook, ou então pelo canal 15 da NET de Lajeado, ou pela Brás Rede em diversas cidades do Vale do Taquari, e é muito legal dizer que a Brás Rede transmite o nosso sinal em HD, tá certo? Então você pode conferir a nossa programação pela Brás Rede em alta definição. A gente ainda tem um último bloco, um último material nesse bloco, que é para justamente estar falando agora com o responsável pela pasta da saúde, falar com o secretário da saúde aqui do município de Lajeado, o Dr. Cláudio Klein, ele que vai explicar um pouco mais, nesse momento aqui em Lajeado, da reabertura dos postos de saúde. Ele vai trazer mais detalhes e explicar também as formas como a população pode buscar esse serviço. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite, Marcos. Bom, se me permite uma informação prévia sobre a volta dos serviços de saúde da cidade, apenas para esclarecer também por que a gente fechou os serviços. Infelizmente, em função da pandemia, nós fizemos um reajuste de serviços, especialmente aumentando o número de atendimentos no posto do centro e no posto do Montanha, e em função disso nós precisamos aumentar a equipe nesses locais, principalmente as equipes médicas, e com isso a gente fez essa readequação em 3 postos que ficaram fechados durante essa pandemia, que foi o Morro 25, Conservas e Universitário. Nós também gostaria de salientar que uma parte dos funcionários, cerca de 10% da nossa força, foi afastada durante a pandemia em função de problemas de saúde, de comorbidades, de faixa etária, o que também nos retirou essa força de trabalho. Bom, agora retornando os serviços normalmente, nós estamos buscando a retomada dos serviços já há algum tempo, principalmente todos os serviços eletivos da rede, né? Procuramos já a marcação de consultas, isso já vem acontecendo de forma eletiva, já vem acontecendo há cerca de 3 semanas. Alguns exames, hoje, nessa segunda-feira, dia 1º, o retorno do atendimento no posto do Conservas. Ele retorna com as suas atividades normais, ou seja, a presença do médico, do dispensário de medicamentos e também do atendimento de vacinas. O médico nesse local funcionará por 20 horas semanais, que é o normal, que é o atendimento dentro deste posto. Na nossa programação, a gente já está organizando o retorno do Morro 25 para o próximo dia 8, que será segunda-feira próxima, e ele retorna com essas mesmas estruturas, ou seja, médico, dispensário de medicação e as vacinas. Nós ainda não retornamos, e isso é uma questão importante para a gente esclarecer, com o serviço odontológico. Isso é uma orientação do Ministério da Saúde que não foi mudada desde o início da pandemia e também de um decreto do nosso governador, de que como é uma atividade de grande risco, muito grande risco em função, claro, da exposição muito próxima do odontólogo, de desenvolvimento da doença, então nós só estamos prestando os atendimentos de urgência em alguns serviços exclusivos. Gostaria de salientar que nós também tivemos uma adequação no funcionamento do CAPS Álcool e Drogas, que passou a funcionar junto do CAPS Adulto, por causa da suspensão das oficinas, né, que tinham aquele movimento de aglomeração. Então também dentro mesmo dessa programação de retorno gradual às atividades. Então, no dia 8, próxima segunda-feira,
o CAPS Álcool e Drogas volta a funcionar normalmente no mesmo local. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos do secretário de Saúde aqui do município de Lajeado, o Dr. Cláudio Klein, ele que estava explicando justamente da questão da reabertura dos postos de saúde. Já que a gente falou de Lajeado, deixa eu puxar aqui que as meninas estão me atualizando com relação aos dados que nós temos nesse momento, com relação ao Covid-19 aqui do município, né? Há pouco eu falei, então, dos dados do Vale do Taquari, que nesse momento temos 2.176 pessoas confirmadas no Vale, diagnosticadas com Covid-19, dessas 1.859 são consideradas recuperadas, portanto, ativas 287 e 30 mortes. Aqui no município de Lajeado, nós temos confirmados 1.330 pessoas, só no município de Lajeado confirmadas, 1.330, recuperadas 1.257. 19 mortes das 30 do Vale foram na cidade de Lajeado. Ativos, nesse momento, o número é 54. Agora sim, eu vou chamar um rápido intervalo para quando a gente retornar, ainda tem o último bloco do nosso Jornal da Univates, eu vou estar falando do mapeamento do Rio Grande do Sul e a bandeira que continua laranja para a questão aqui de Lajeado e toda a região, assim como falar sobre aquela questão que eu havia comentado, né? A pessoa que contraiu num primeiro momento Covid-19. Ela pode, num segundo momento, ser diagnosticada novamente com o coronavírus. O infectologista Guilherme Domingues explica mais sobre isso, além da gente estar falando também sobre a questão da alimentação e uma pesquisa que está acontecendo com relação aos nutrientes sobre também a questão do coronavírus aqui na cidade. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Já voltamos, né? Nosso último bloco do telejornal de segunda-feira, a gente abrindo a semana, levando informação até a sua casa, regionalizando as informações que nós temos sobre a questão do Covid-19 e outros assuntos. Aliás, agora é o momento, então, da gente estar falando sobre a questão do mapeamento do Rio Grande do Sul. Você já sabe, né? O governador do estado, todo sábado, junto com a sua equipe, divulgam, né, como é que ficou a situação do Rio Grande do Sul com relação às bandeiras que a gente tem. Então, nesse momento, o Lajeado segue na mesma bandeira laranja. Vamos conversar agora com o Natanael dos Santos para entender como é que o município de Lajeado segue nesse momento que continuamos laranja. Boa noite, Natanael. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, telespectadores. Bom, o Vale do Taquari essa semana permaneceu, então, pela classificação do distanciamento social do governo do estado em bandeira laranja. Essa classificação se deu porque muito das medidas que o município já adotou na área de saúde foram efetivas, estão sendo efetivas, principalmente voltada à testagem de munícipes, ao atendimento no Sistema Único de Saúde, que ele é constante, e o aporte que o município faz na área de saúde e toda a prevenção necessária. Então, a classificação, o município recebeu notas para a bandeira amarela, notas bandeira laranja, e houve uma nota bandeira preta. Então, nesse sentido, na média geral e final, ficou estabelecido a bandeira laranja como o modelo ainda a ser seguido nesta semana pela região, dentro do modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Então, nesse sentido também, em razão da bandeira laranja, o município permanece com as mesmas medidas que já foram adotadas, que estão sendo adotadas. São medidas constantes, tanto da parte de fiscalização por parte dos estabelecimentos, quanto ao regramento. Não haverá flexibilização das medidas, haverá sim uma manutenção e uma necessidade constante de verificação e de averiguação dos resultados para então evoluirmos para a bandeira amarela na próxima semana. Essa é a expectativa do município. Apesar então ainda dessa bandeira regular laranja, nós temos a importância de manter os cuidados, são cuidados necessários, são cuidados constantes, tanto na etiqueta respiratória quanto na utilização obrigatória de máscaras dentro do município de Lajeado, e essa parte é fundamental então para que não haja disseminação e o aumento do contágio do Covid. Ainda o município ele vem
realizando, uma das medidas que vai ser realizada é a pesquisa junto com a população. A gente deve ter os resultados dessa pesquisa na sexta-feira, no mais tardar no domingo, no final de semana. É uma pesquisa que está sendo verificada em conjunto com a universidade, em conjunto com a Univates, para apurar qual é a porcentagem de contaminados dentro do município de Lajeado. Isso aí, Marcos, tenha uma boa noite a todos, abraço. Tá certo, a gente agradece ao Natanael dos Santos, assessor jurídico aqui do município de Lajeado, explicando justamente quais são as perspectivas e o que acontece a partir de, novamente, né, nós termos Lajeado e região enquanto bandeira laranja desse mapeamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, divulgado no final de semana. A gente segue ao vivo por aqui, porque agora a gente vai estar falando com um infectologista aqui da cidade, o Guilherme Domingues, ele que vai esclarecer a nossa equipe de reportagem, a você de casa, sobre essa questão que paira ainda no ar, né? Uma pessoa que foi diagnosticada com coronavírus, passa o período dos 14 dias e ela é considerada, então, recuperada pelas autoridades de saúde. Em um segundo momento, que ela tenha contato com pessoas que tenham o vírus, ela pode ser novamente infectada com o coronavírus, ela pode ter um segundo laudo dando positivo. Por favor, doutor Guilherme Domingues, explique para nós e traga detalhes sobre essa questão. Boa noite. Boa noite, Marcos. Com relação, então, à testagem, existem hoje vários tipos de teste, né, para o coronavírus. Se questiona se a pessoa pode ter 2 testes positivos, tá? Na realidade, a gente tem uma situação que é assim, ó, o PCR, né, que é considerado o exame de melhor detecção, esse padrão ouro, né, ele é um exame que é muito bom nos primeiros dias dos sintomas da pessoa, tá? Já assim, até o 7º dia, mais ou menos. Depois do 7º dia, ele já perde muita eficiência, tá? Ao contrário do teste rápido que a gente fala. O teste rápido detecta praticamente só anticorpo, né? É o IgM e o IgG que a gente fala, tá? Esse anticorpo, ele começa a ser produzido, varia muito entre pessoas, né? Mas em torno do 7º, 8º dia ele começa a ser produzido pelo corpo, tá? Então, é um exame que a gente acaba fazendo depois dos 7 dias, em algumas marcas 10 dias, alguns falam um pouquinho antes, ainda não está bem esclarecido, tá? Então, uma pessoa que positiva o teste do PCR, que é aquele feito com cotonete no nariz, hoje, a gente espera que ele tenha o teste rápido positivo daqui a uns 10 dias, mais ou menos, 7, 10 dias, porque ele vai estar mostrando que ele teria a doença agora e daqui a 7, 10 dias desenvolveu a imunidade. Perfeito? Então, a pessoa sim. A gente espera que todo mundo tenha 2 testes positivos. Quem tiver que ser feito, tenha feito o exame, né? Hoje não é necessário que seja feito os 2 exames, né? Um deles positivo já é considerado positivo, tá? Não se sabe ainda, né? Na realidade, esses anticorpos estão aparecendo e está se estudando muito ainda sobre isso, porque tem pessoas que estão aparecendo com a imunidade cedo, tem pessoas que estão demorando muito para aparecer a imunidade, e tem pessoas, em torno de 10, 20%, que não estão apresentando imunidade, né? E a gente não sabe também durante quanto tempo essa imunidade vai durar, né? É uma doença recente, então nós não temos dados se isso vai durar para sempre ou não. Já temos alguns relatos de algumas pessoas que tiveram o PCR positivo, então contando com o vírus, né, mais de várias vezes ao longo do tempo, mas não se sabe se ela pegou várias vezes, 2 vezes, por exemplo, ou se ela nunca deixou de ter, né? Temos algumas pessoas que o exame mostra que mesmo positivo de mais tempo, a pessoa não está transmitindo a doença, não tem o vírus vivo ainda ali na narina, né, no material da conjuntiva. Então, esse é um assunto ainda não muito bem esclarecido pela literatura, se as pessoas vão poder ter 2 vezes a doença. Isso o que se sabe é que isso pode acontecer, né? Tem várias doenças que isso acontece, mas isso é um assunto que ainda não foi bem esclarecido. Então, a orientação hoje é quem teve a doença
não ache que agora não preciso mais da máscara. Não se deve deixar de ter os cuidados que se tem só porque fez o teste positivo. Tá certo? Boa noite. Tá certo. A gente agradece os esclarecimentos do infectologista Guilherme Domingues. Manda um abraço aqui para o Carlos, para a Simone, para o Thiago Muniz, também para o José Carlos Macau, galera que está sintonizada pelo Facebook e interagindo conosco, né? Mandando mensagens aqui para a nossa equipe. Um abraço para todo mundo. Aliás, a gente ainda tem um último conteúdo nessa edição de segunda-feira, né? A gente vai falar sobre nutrição. Aliás, a gente vai conversar agora, fazer uma conexão com a professora Juliana Gonçalves, ela que pertence ao curso aqui de nutrição da Univates, e vai trazer mais detalhes sobre uma pesquisa que está justamente buscando entender qual a influência dos alimentos e de alguns nutrientes com relação a esse combate, né, ao Covid-19 e quais as relações entre os alimentos e o coronavírus. Boa noite, professora. Olá, boa noite. O nosso estudo, ele surgiu da iniciativa de 3 acadêmicos do curso de nutrição da Univates, o Lucas, a Daiane e a Laura, que me procuraram assim que as nossas aulas presenciais foram suspensas, com a ideia de como que nós conseguiríamos conscientizar a população da importância de uma nutrição, de uma alimentação adequada nesse período de quarentena, e como essa alimentação também poderia auxiliar na prevenção do novo coronavírus. Eu, como professora, fiquei muito feliz com a iniciativa desses alunos sobre um tema tão relevante e atual, e é uma forma também deles ficarem mais próximos das suas atividades acadêmicas, mais próximos da universidade, e também é um dos pilares do curso de nutrição, que é sempre incentivar os nossos alunos a fazerem a pesquisa. Então, com base nessa ideia dessa iniciativa, nós realizamos uma revisão na literatura científica atual de artigos publicados agora nesse ano de 2020, pois vários autores, vários estudiosos do mundo todo estão procurando a relação de como a nutrição pode estar auxiliando no combate ao coronavírus. Então, após a leitura de vários artigos científicos, nós chegamos à conclusão que sim, que alguns alimentos, que alguns nutrientes específicos, eles podem auxiliar no fortalecimento do nosso sistema imunológico, mas que infelizmente nós não podemos garantir que nenhum alimento, que nenhum nutriente específico possa auxiliar no combate ao coronavírus, mas que uma alimentação diversificada, equilibrada e variada, ela pode auxiliar nesse fortalecimento do sistema imunológico, desde que venha com uma ação de hábitos e estilos de vida saudáveis, como, por exemplo, a prática regular de atividade física, horas adequadas de sono. Então, esses conjuntos de ações podem auxiliar ao fortalecimento do nosso sistema imunológico, mas que, infelizmente, somente o fortalecimento do nosso sistema imunológico não é uma garantia que a gente vai conseguir combater o coronavírus. Então, o que a gente sabe hoje é que o isolamento social, esse distanciamento social e a adequada higienização das mãos é o que a gente tem de eficaz hoje ao combate ao coronavírus. E que também não é somente agora, nesse período de pandemia, que seria importante a população se preocupar em cuidar da sua saúde, mas sim que cuide da sua alimentação, da sua saúde o ano inteiro, para que nesses períodos de pandemia o nosso sistema imunológico esteja forte e que possa, então, trabalhar contra esse vírus. Tá certo. Aliás, eu já estava aqui justamente acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook e te lembrar, né, que amanhã o nosso encontro é novamente através do facebook.com/tvunivates, canal 15 da NET Lajeado, ou então pela Brasrede, em diversas cidades do Vale do Taquari em HD, porque essa edição de hoje está encerrada aqui. A gente se despede de você desejando uma excelente noite, que você obviamente continue se cuidando nesse momento que a gente vive essa pandemia, mas dizer que tudo isso vai passar, uma hora com certeza vai. Aliás, amanhã a gente traz mais conteúdos para você e também tem o 8º episódio do programa Vida Consciência. Não vai perder, né? Amanhã, a partir das 6h30, tem mais Jornal da Univates. Boa noite, até lá. Tchau.